Olá, seus lindos! Tudo certo? Sou o professor Douglas, professor de matemática, e hoje estamos aqui com mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre análise combinatória. Vem comigo! A análise combinatória é um assunto que visa desenvolver métodos que permitam contar, de uma forma indireta, o número de elementos de um conjunto, estando esses elementos agrupados sob certas condições. Por exemplo, se você tem uma frase e você quer reescrever essa frase de uma maneira diferente, isso é análise combinatória. Na análise combinatória, a gente utiliza tanto anagramas, que são palavras que trocam suas letras de lugar, como também utilizamos permutação, que é quando você faz trocas de lugares. Vamos entender um pouco sobre este assunto. Primeira coisa, para adentrarmos no assunto de análise combinatória, temos de entender o princípio fundamental da contagem. Como que você conta? Bem, por exemplo, quando você precisa tomar determinada decisão, essa decisão ela vai influenciar diretamente na quantidade de coisas que você está utilizando nessa decisão. Por exemplo, no dia que eu vou ao shopping, né, o que é que eu vou fazer? Eu quero comprar uma camisa, quero comprar uma calça e um sapato. A questão é o seguinte, eu fiquei em dúvida entre 5 camisas, 3 calças e 2 sapatos. E eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso me vestir utilizando essas 5 camisas, 3 calças e 2 sapatos. Isso a gente utiliza o chamado princípio multiplicativo, que é como se fosse um sinônimo da contagem. E nesse princípio multiplicativo, você multiplica esses números. Então, se eu tenho 5 camisas, eu vou multiplicar 5 vezes 3 calças vezes 2 sapatos. 5 vezes 3, que é 15, vezes 2, que é 30. Então, existem 30 maneiras diferentes de eu me vestir utilizando essas combinações, tá bom? Então, pensando dessa forma, sempre que eu tiver que tomar uma decisão e aparecer a palavra aparecer o E no enunciado, você vai utilizar o princípio multiplicativo, que é multiplicar todas essas maneiras. Então, como eu falei, se eu tenho X maneiras de eu utilizar uma camisa, X maneiras de utilizar uma calça e X maneiras de utilizar o sapato, se eu quero saber qual as combinações possíveis, eu vou multiplicar todos esses valores. Por outro lado, se apareceu ou no comando da questão, tipo, eu quero vestir uma camisa curta ou uma camisa longa. Dessa maneira, quando eu utilizo o ou, você vai somar. Então, se eu tiver eu quero utilizar ou uma camisa, ou uma calça, ou um sapato. Quando você vai comprar, você tem que tomar decisão, né? Às vezes o dinheiro não dá para comprar tudo, né? Socorro. O que é que você faz? Soma, tá bom? Então é isso que a gente precisa entender. O outro caso é permutação. O que é permutação? Permutar é trocar N pessoas de N lugares diferentes, ou seja, usar-se todos os elementos do conjunto. Analisando a imagem que a gente observa aqui, né? Observe que tem aqui uma mulher, troquei de lugar ela com essa loura, né? O que é que acontece aqui? Elas foram trocadas de lugar. Quando isso acontece, eu tenho uma chamada permutação simples. Então, vamos pensar o seguinte, se você vai no banco, lá no banco você vai enfrentar uma fila, isso é óbvio, né? Mas daí, vamos supor que dentro dessa fila existem pessoas que são prioridades, e essas prioridades, elas precisam ser passadas à frente. A partir disso, o que é que vai acontecer? Vai haver uma troca de posições na fila. E quando há essa troca de posições na fila, a gente diz que temos uma chamada permutação. Então, por exemplo, se você está com 2 amigos seus, né? Então, você querer tirar uma selfie com esses 2 amigos. O que é que vai acontecer? De quantas maneiras possível você pode tirar essa selfie? Então, você pode trocar seus amigos de lugar com você e assim por diante. Quando você fizer isso, a gente utiliza permutação simples. E o que é permutar? É multiplicar a quantidade de valores pelos seus valores anteriores. Por exemplo, se eu estou com 3 amigos, eu quero saber de quantas formas possíveis eu posso tirar essa selfie com os meus 2 amigos. O que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar 3, que é a quantidade de pessoas, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 2, que é 6, vezes 1, que é 6. Então, dessa maneira, você tem aí um princípio multiplicativo que está utilizando multiplicação, que é a chamada permutação. Então, isso é chamada permutação simples. Em outros casos, você também pode utilizar o arranjo e combinação. O que é o arranjo e combinação? Aqui a gente vai aprender isso de um modo bem simples. Primeira coisa, você tem que perguntar se a ordem importa. A ordem importa? Se você disser que sim, você vai utilizar arranjo.
Se a ordem não importar, não importa, então você utiliza combinação. No arranjo e na combinação, a gente toma N tomados, né? Ou você escolhe P a P. O que significa isso? Aqui eu tenho A de N tomados P a P, né? Isso significa o quê? Esse N é o número de elementos que eu possuo e esse P é a quantidade de combinações, de repetições. A mesma coisa na combinação. O N é a quantidade total e o P é a quantidade de repetições ou comandos que você vai fazer, tá bom? Então essas são as fórmulas utilizadas. O que muda de um para outro? O que muda é que na combinação, no denominador, você tem um P fatorial, tá bom? Quando aparecer esse ponto de exclamação, estamos utilizando um fatorial. Mas, professor, o que é um fatorial? Gente, fatorial é você multiplicar um número por todos os seus números anteriores, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero comprar pão e nessa fila de pão tem 4 pessoas na minha frente. De quantas maneiras essa fila pode ser reorganizada? Se eu tenho 4 pessoas contando comigo é 5. Então, 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, existem 120 maneiras de essa fila ser reorganizada. Isso é fatorial. Então, vamos lá. Vamos ver como que o Enem cobra isso. Temos aqui uma questão do nosso livro Resolva Enem, né, do Sistema Farias Brito, do caderno de Matemática e Suas Tecnologias, na página 166. Tem o seguinte problema. Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isto é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Sabendo-se que, nesse campeonato, ocorreram 126 empates. O número de jogos em que houver ganhador é igual a... Primeira coisa, destaca os pontos importantes no nosso enunciado, né? Temos aqui 20 times, eles vão ser jogados em 2 turnos e isso ocorreu aí 126 empates. Primeira pergunta, professor, a ordem importa? A ordem importa? E aí? A ordem importa aqui, será? Será? Temos o quê? 20 times que vai ser jogados em 2 turnos. Então, significa que em algum momento esses times eles vão jogar novamente contra. Então, dessa maneira, se a ordem não importa, já que eles vão jogar novamente, vamos utilizar uma combinação. E o que é combinação? Você vai pegar N tomados P a P. Vai ficar o quê? N fatorial dividido para P fatorial vezes N menos P fatorial. Professor, quem que é N e quem que é P? Socorro. N é a quantidade de times que você tem. N é a quantidade de elementos que você tem, que é 20. E o P é o quê? É a quantidade de repetições. Se vai haver 2 turnos, então cada time vai jogar com o outro 2 vezes. Então, vou ter o quê? N tomados, 20 tomados 2 a 2. Então, substitui, onde tem N, substitui por 20, onde tem P, substitui por 2. Então, vou ter o quê? 20 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 20 menos 2 fatorial. 20 menos 2 é 18. E 2 fatorial permanece. Temos aqui, né, 20 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 18 fatorial. Fazendo essa conta, né, o que é que você tem que fazer? Você vai pegar o numerador, que é 20, e você vai multiplicar pelos seus anteriores até chegar no maior número que você tem embaixo, que é o 18. Então, você vai pegar 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Professor, para que você faz isso? Se eu tenho a divisão, eu posso fazer o quê? Isso mesmo, tchu. Faz tchu, simplifica aqui e está feito, né? E o 2 fatorial que é 2 vezes 1, que é 2. Agora é só fazer essa multiplicação. 20 vezes 19 dividido por 2. 20 vezes 19 é 380. Dividido por 2, isso aqui me dá como resultado 190. 190 é a resposta, professor? Claro que não, né? Você tem o quê? 690 possibilidades de combinações de um jogo. Se são 2 turnos, você vai pegar 190 e multiplicar por 2. Então, vamos ter um total de 380 jogos. Só que o comando nos fala, ocorreram 126 empates. E a gente quer
tirar essa parte da quantidade de empates. Eu quero saber quantos jogos teve, o número de jogos em que houve ganhador. Para ter ganhador, não pode ter empate. Então, você vai pegar 380 e subtrair esses 126 empates, que vai nos dar aqui como resultado a alternativa, né? Temos aqui resposta 254, a alternativa letra C, gabarito letra C. Questão que envolve um pouco de combinação e você precisa ter ciência disso porque é um assunto muito importante que já foi cobrado no Enem e vai ser cobrado novamente. Todo ano cai, ok? Vamos ver outra questão? Vamos ver quando que isso é trabalhado de outras maneiras? Vamos lá, vem comigo. Quem que gosta de Harry Potter? Então, muito bem, já caiu. Professor, Harry Potter cai no Enem? Sim, cai, já caiu, tá? Temos aqui nos livros Harry Potter um anagrama do nome do personagem. Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Né? Então, para quem não sabe, Lord Voldemort ele é o vilão da Harry Potter, tá? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am a Potter, né? Então, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Bem, temos vogais e temos consoantes e queremos que isso seja intercalado. Então, o que é que eu quero? Primeiro, quem são as vogais da frase I am a Potter? Né? Eu tenho I, A, O e E. Quem são as consoantes? Eu tenho M, P, T, T e R. Percebe que o T repete duas vezes, hein? Então, eu quero que isso seja intercalado. Pensando nessa intercalação, né, que é um depois do outro, eu vou pegar o quê? Eu tenho mais consoantes do que vogais, né? Então, eu vou pegar uma consoante, uma vogal. Uma consoante, uma vogal. Dessa maneira, eu vou ter o quê? Consoantes e vogais. Dessa maneira, sempre consoante e vogal, consoante e vogal. E assim por diante. Pensa o seguinte, aqui eu tenho 4 vogais, então eu posso colocar uma na primeira, uma na segunda, uma na terceira ou na quarta. Beleza. Consoantes eu tenho 5. Porém, primeiro eu tenho que pensar na probabilidade de ter 4 vogais. De quantas maneiras eu posso reescrever essas 4 vogais? É 4 fatorial. Então, se eu tenho 4 fatorial, vamos deixar aqui por enquanto, já que as alternativas, ela nos quer a resposta em fatorial. Então, da outra maneira, eu vou ter o quê? Consoantes. Quantas letras estão se repetindo nas consoantes? Eu tenho uma letra que se repete quantas vezes? 2 vezes. Então, se eu tenho 5 consoantes, você vai pegar 5 fatorial e dividir isso pela quantidade de repetições que tem. Que temos o quê? Uma repetição que é 2 letras que estão se repetindo. Então, é 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Dessa maneira, se eu tenho vogais e tenho consoantes, agora eu vou multiplicar uma pela outra. Se eu multiplico uma pela outra, eu vou ter o quê? 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido para 2 fatorial. Lembrando que 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Se eu tenho essa resposta, o gabarito só pode não ser o quê? Ser o quê? Letra E. Ou seja, questão que envolve aí um pouco de anagrama, né? Você precisa permutar as letras ali para você entender. Quando você fala permutar, nesse caso, é só organizá-las, né, de forma intercalada e que vai dar tudo certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido essa parte de análise combinatória. É muito importante que você tenha ciência que quando a ordem importa, você tem que fazer essa pergunta sempre. Mas primeiro, vamos para o resumão da aula para a gente finalizar? Tá. Para a gente resumir, quando devo utilizar adição ou multiplicação em um determinado evento? Vamos supor, se você vai comprar sorvete de casquinha, o que é que você vai escolher? Você vai escolher quantas bolas e quantas casquinhas. É só isso? Não, você tem uma casquinha. Você vai escolher a quantidade de bolas. Dessa maneira, quantas maneiras eu posso formar uma casquinha com 2 bolas? Percebe que é a frase, quantas maneiras eu posso formar uma casquinha com 2 bolas? Então, eu estou utilizando o E, né? Quando você utiliza o E, você multiplica, né? Apareceu o E no comando, multiplica. Apareceu o OU, você soma, tá? Você soma, dessa forma, tá bom? É o nosso macetezinho. A outra pergunta, vai usar todos ou só uma parte? Se você utiliza todos, você permuta. O que é permutar? É multiplicar a quantidade pelos seus números anteriores, né? Se é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Outra pergunta, se mudar a ordem da parte escolhida, faz diferença? Se sim, você utiliza arranjo, né? Que é o princípio multiplicativo. Se não, você utiliza combinação, aí tira as repetições e trabalha a parte de combinação.
certinho? Então, finalizamos a nossa aula aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais!